Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa aula com matemática. Vamos falar de figuras planas e sólidos geométricos, certo? Então vamos lá. Figuras planas são figuras que apresentam apenas o contorno. Então aqui, olha, nós temos 4 figuras planas. Elas apresentam apenas o contorno. Olha isso aqui, ó, o contorno. Não tem nada dentro e não tem peso e nem volume, só o contorno. E existem vários formatos: o formato de círculo, o formato de quadrado, o formato de retângulo e um formato de triângulo, certo? Então, agora nós vamos ver os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Eles são chamados de figuras 3D: largura, altura e profundidade. Vai caber algo dentro. Eles vão ter volumes. E vou mostrar para vocês aqui, olha, o cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo, o cilindro, tá? Eles são sólidos geométricos. Eles têm largura, altura e profundidade. E vai caber alguma coisinha dentro, certo? E então, temos aqui algumas figuras que lembram alguns sólidos. As bolas, elas lembram qual desses sólidos? Esfera, tem formato de esfera. E eu tenho aqui um chapéuzinho que tem o formato do cone. E aqui, olha, a pastinha aqui, ó, a caixinha do creme dental que lembra o paralelepípedo. E a latinha, essa lata, ela lembra o cilindro, certo? A esfera, como eu falei, ela não tem face, ó, ela não tem a face, ela só tem o quê? Uma forma achatada. Ela tem face achatada, certo? Ela lembra o quê? Uma bola. O cubo, ele tem 6 faces iguais. Olha, isso aqui, 6 faces iguais. Igual também a um dado. O cilindro, ele tem 2 faces, olha, 2 faces circulares. Ele parece até um rolinho de papel higiênico, certo, gente? E aqui eu tenho, como eu falei, né, o cone também. O cone, olha, ele é uma base, ele tem apenas uma base, aqui, ó, uma base circular, né? E lembra também o chapéu, esse chapéuzinho aqui. Então, as figuras que são planas apresentam apenas o contorno. Não tem nada dentro, não tem peso nem volume, só o contorno. E os sólidos são chamados de figuras 3D: largura, altura e profundidade. Vai caber algo dentro, já tem um volume, certo? Então, vamos para as atividades de hoje. Nós vamos lá. Matemática, eu tenho aqui algumas figuras que vocês irão recortar. Vai dividir em 2 grupos, os grupos dos sólidos e os grupos das figuras planas. Então, eu já sei o que são figuras planas e que são sólidos. Os sólidos, eles apresentam volume, e a figura plana é somente o contorno. Então, eu tenho aqui esse sólido. Eu vou que ele é o quê? Um cilindro. Eu vou recortar e vou colocar aqui, neste lado. E as figuras que são planas, que só apresentam o contorno, não tem peso e não cabe nada dentro, não tem volume, eu vou colocar aqui, certo? Terminando essa, eu vou fazer essa outra atividade. Façam, o que eu tenho aqui? Eu tenho figuras planas. O que vocês irão fazer no caderno? Façam um bonito desenho usando todas essas figuras. Não se esqueça de pintar. Use sua criatividade. Desenhe no caderno. Então, eu vou ter que pensar, imaginar um desenho que eu use essas formas, essas figuras planas aí, certo? Depois, eu vou completar a cruzadinha com o nome das figuras planas, como eu já falei, né? Triângulo, retângulo, círculo e o quadrado. E vou fazer essa sequência
aqui de desenhos. Eu tenho dois desenhos aqui. Eu tenho dois retângulos, um círculo e um triângulo. Então, como que eu vou fazer a próxima sequência de dois retângulos, um triângulo, um círculo e um triângulo. Depois, dois retângulos, um círculo e um triângulo. A mesma coisa eu vou fazer nessa outra sequência. Um círculo, um quadrado e dois triângulos. Um círculo, um quadrado e dois triângulos, tá? Aí eu faço o quê? Eu vou para atividades de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar a história Fogo no Céu. Então, vocês irão ler essa historinha aqui, mas é para ler mesmo, certo? E vai pintar de amarelo os nomes dos animais. Mas eu posso pintar 2 vezes o nome do rato? Pode. 2 vezes o nome do bode? Pode. Aí depois eu vou fazer atividades da história. Eu tenho que ler as questões e responder. Muito fácil. E aqui na 2 eu vou tirar do textinho palavras com 3 letras. 3 palavrinhas com 3 letras. Vou procurar aqui, certo? Por exemplo, ó, céu. Céu eu tenho 3 letras. 1, 2, 3. Então, eu escrevo aqui. Vou fazer com 4 e com 5 letras. Depois, eu vou completar esta atividade aqui. Escrevo os nomes das figuras que aparecem na história. Então, o bode, eu vou pôr aqui o bo e o de. Bode. Faço isso com todas essas figuras, certo? Nessa outra atividade aqui, eu escrevi uma frase, mas eu não coloquei espaço. E fica muito difícil a gente ler uma frase quando não tem espacinho entre as palavras. O que vocês irão fazer? Vão colocar barrinhas, risquinhos, entre uma palavra e outra. Olha, o, risquinho, céu, risquinho, pegou, fogo. Cada palavrinha que eu falo, eu dou um espacinho. Aí eu vou escrever aqui, o céu pegou fogo, dando espaço, e não se esqueçam de colocar as barrinhas para separar uma palavrinha da outra. Não posso escrever tudo juntinho e tudo emendado, senão vai ficar muito difícil fazer leitura, certo? E a nossa aulinha acaba por aqui hoje. Até mais, beijo!